Sejam bem-vindos a mais um Porto aqui tão perto e hoje estamos na Ribeira. Eu estive quase morto no deserto e o Porto aqui tão perto. Eu estive quase morto no deserto e o Porto aqui tão perto. A Ribeira do Porto, junto ao Rio Douro, é uma das zonas mais típicas da cidade, integrando a zona histórica, faz parte do Património Mundial designado pela Unesco. Atualmente é um local de bares e restaurantes muito procurado, nomeadamente pelos turistas. Alguns dos pontos fortes são a Praça da Ribeira, também conhecida por Praça do Cubo, a Rua Fonte Taurina, uma das mais antigas da cidade, o Muro dos Bacalhoeiros e a Casa do Infante, onde nasceu em 1394 o Infante Dom Henrique. A Praça da Ribeira é de origem medieval, tempos em que ali já existia uma grande atividade económica devido à presença de um porto de rio. Com o tempo passou a ser uma zona de intenso comércio com tendas de venda e uma lota. Em 1491 houve um grande incêndio na zona, ao qual sucedeu um processo de reconstrução, tendo havido a opção por casas com colunas abertas sobre o rio e o piso da Praça Central em laje. Este novo aspecto da Ribeira do Porto é muito aproximado com o que existe atualmente. Em março de 1809 ocorreu outra tragédia aqui neste local, conhecido por Tragédia da Ponte das Barcas. O avanço das tropas de Napoleão fez com que a população corresse em massa para a ponte, feita de barcas, que não aguentou o peso da multidão e acabou por ceder, caindo muita gente ao rio. Um baixo relevo da autoria de Teixeira Lopes, colocado no Gás da Ribeira, alude à tragédia. Posteriormente foi construída uma ponte pêncil, cujos pilares na margem norte ainda hoje existem, mesmo ao lado da ponte Dom Luís I, inaugurada a 31 de dezembro de 1886. Na segunda metade do século XVIII, houve uma grande remodelação na cidade do Porto, onde a zona da Ribeira foi uma das mais beneficiadas. Assim, no local foram abertas novas ruas e criadas esplanadas com vista para o rio. Ainda no século XIX foi construída uma arcaria entre a Praça da Ribeira e a zona poente, que ficou encostada à parte da muralha fernandina. Esta arcaria foi inspirada nos Adelphi, antigos armazéns da zona portuária de Londres. Nos anos 80 houve uma revitalização da Ribeira do Porto, com a abertura de inúmeros bares noturnos e passou a ser aqui o ponto de encontros. Realizava-se também o tradicional mercado à Ribeira, numa das barracas mesmo junto ao rio. Foi nesta zona do Porto que viveu uma das figuras mais emblemáticas da cidade, o chamado Duque da Ribeira, que ficou conhecido por ter salvo várias pessoas de morrer afogadas. Após a sua morte foi-lhe feita uma homenagem e ficou aqui imortalizado na Ponte Dom Luís. A 24 de junho de 2000 foi inaugurada na Praça da Ribeira, junto ao Cubo, uma estátua de São João Batista, da autoria do escultor João Cotileiro. A estátua foi inaugurada precisamente na noite de São João pelo Presidente da República, Jorge Sampaio. Por ocasião do Porto 2001, capital europeia da cultura, a Ribeira foi requalificada segundo uma intervenção projetada pelo arquiteto Manuel Fernandes de Sá. Foram remodelados o pavimento imobiliário urbano entre a Ponte Dom Luís e o Cais da Estiva. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais e nós voltamos no próximo Porto aqui tão perto. Eu estive quase morto no deserto e o Porto aqui tão perto. Eu estive quase morto no deserto e o Porto aqui tão perto. Os factos mencionados neste vídeo foram verificados cautelosamente pelas responsáveis do projeto, porém não estão isentos de possíveis erros. Aconselhamos a não acreditar em tudo o que vem na internet e, em caso de dúvida, contacte o seu historiador ou guia turístico.